Olá, boa noite, boa noite. Beto Barros aqui com vocês. É um prazer estar com vocês para mais uma sessão de Breathwork. Hoje nós temos um tema bem interessante que é respire conscientemente e diga show à impulsividade, né? Diga não à impulsividade, diga para a impulsividade, para que a gente possa realmente tomar decisões mais conscientes. Então, essa é a ideia hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui ao vivo, que vão fazer a prática ao vivo. Quero agradecer a presença também de você que está aí vendo a gravação. Então, muito obrigado pela sua presença. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Beto Barros. Eu sou hipnoterapeuta e instrutor de Breathwork e também de renascimento, né? Hoje nós vamos usar uma técnica bem interessante de Breathwork para a gente trabalhar esse tema de impulsividade, mas logo logo eu vou explicar para vocês e dar algumas recomendações para que todo mundo tenha uma melhor experiência. Mas antes eu quero dizer por que esse tema mexeu muito comigo, gente. Já tem muito tempo que eu tenho estudado um pouquinho sobre a mente e buscado até em mim melhorar, né, o controle da minha impulsividade. Muitas vezes eu tenho determinados impulsos que eu não controlo e depois eu me arrependo do que aquilo causou, tanto ou para a minha saúde, ou nos meus relacionamentos, ou às vezes num trânsito, né, que eu venho aquele impulso de xingar e muitas vezes aquilo pode dar um grande problema. Então, eu tenho percebido na minha vida o quanto que os impulsos, muitas vezes, quando a gente não dá aquela pensada, aquela refletida e a gente deixa os impulsos tomarem conta, muitas vezes isso pode gerar problemas, né? Então, eu tenho buscado, né, esse autoconhecimento para melhorar, para que eu seja menos impulsivo. E eu também tenho percebido muito, né, como eu sou terapeuta. Oi, Tati, bem-vinda. Como eu sou terapeuta, eu tenho acompanhado muitos clientes que estão passando por problemas sérios devido a essa autoimpulsividade, né? Não ter o controle da impulsividade. E isso atrapalha a vida a ponto de perderem relacionamentos, de perderem dinheiro, de perderem saúde e tudo mais. E recentemente eu vi alguns vídeos, pessoal, que mexeram muito comigo, de adultos tratando mal crianças, fazendo mal para crianças, porque às vezes esse adulto ele está sem o controle emocional e muitas vezes a criança, às vezes a gente está cansado e a criança ela tira a gente do sério muitas vezes, né? E eu vi alguns vídeos de agressões de adultos em crianças e aquilo mexeu comigo de um jeito que eu fiquei mal, sabe, em ter visto aquilo acontecendo. E eu fui meditar depois e eu fiquei pensando naquilo, poxa, às vezes é um segundinho que aquele adulto poderia ter tido de autocontrole, ele não teria feito mal para aquela criança, né? Não teria machucado a criança, não teria batido. É... E aí veio uma voz muito forte dentro de mim, Beto, você precisa levar para o mundo um pouquinho dos seus conhecimentos sobre impulsividade, você já melhorou muito a sua impulsividade. Você precisa, você tem ajudado seus clientes com a impulsividade, né? Então, você precisa levar mais sobre esse conhecimento para frente. E uma das ferramentas que me ajudou muito a controlar a impulsividade, ainda estou no processo, né, de melhora desse controle, melhorei bastante, mas ainda posso melhorar mais, foi a respiração consciente. Gente, a respiração consciente, ela trouxe para mim um gapzinho, sabe? É um segundinho para que eu pudesse perceber aquele impulso vindo, e esse impulso pode ser para comer, pode ser para atrair, pode ser para gastar o que eu não quero gastar e não comprar o que eu não quero, pode ser para não dar o dedo para uma pessoa que falou uma coisa e eu fiquei com vontade de mandar ela para aquele lugar, ou então xingar alguém no trânsito, sabe? Bater num filho que às vezes te responde de uma forma errada e você resolver não bater, né? Agir com consciência. Então a respiração consciente ela me trouxe esse gapzinho, esse tempo para passar pela questionamento, né? Pensar nas consequências e agir, responder ao invés de melhor de reagir. Então, agir com consciência ao invés de reagir. Então, eu espero que essa prática de hoje ajude vocês a ganharem também um pouquinho, né, desse tempo
refletir melhor sobre as consequências, se aquele impulso que veio ele é um impulso que você pode dar vazão e agir conforme o impulso, ou agir de forma consciente, diferente um pouquinho do que aquele impulso está te mandando agir. E, gente, é vida quando a gente começa a perceber que a gente tem controle sobre esses impulsos. É muito bom, é muito bom. Então eu espero de coração ajudar vocês com essa prática a terem um pouquinho mais de consciência. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com Rex Thomas, que é se perguntar o que o amor faria. Então muitas vezes a gente passar por esse filtro do coração, né? E claro que esse filtro a gente sabe que é o filtro da consciência, do córtex pré-frontal, que muitas vezes ele pensa, né, sobre o que pode acontecer, mas eu chamo muito esse filtro do coração. O que o amor faria? Se a gente consegue parar e se perguntar, isso já ajuda muito, né, pra gente conseguir. Então, quero trazer essa reflexão para vocês. Mas de onde vêm tanto esses impulsos, né, gente? Eu gosto muito de falar que vem dos nossos aprendizados. Nós temos sinapses neurais, circuitos neurais que, de repente, eles são acionados com um determinado gatilho que nos fazem ter uma ação na impulsão, muitas vezes sem que a gente tenha que pensar muito, né? Então, o nosso corpo ele automatiza determinados padrões até para que a gente economize energia. Então, o ambiente, a repetição, os impactos emocionais, as nossas experiências vão gerando na gente aprendizados que muitas vezes determinados gatilhos, determinadas situações já nos fazem agir por impulso sem ter que passar pelo córtex pré-frontal, sem ter que pensar. É como se a gente tivesse toda uma área cerebral, algumas regiões cerebrais, que muitas vezes nos fazem agir de forma impulsiva mesmo. E se a gente não estiver presente e não trazer para a consciência, a gente realmente vai simplesmente reagir. E nem sempre essas reações vão ser funcionais, né? Existem muitas reações que são funcionais, gente, e que bom. A gente tem ações que a gente nem tem que estar pensando conscientemente que todo o nosso encéfalo, né, todo o nosso corpo está processando aqueles impulsos, né, através das nossas sensações, passa, nem tudo vem para a nossa consciência, e aquilo é processado e a gente tem reações que são funcionais. E eu ouso dizer que a grande maior parte delas são. O problema é quando essas reações estão disfuncionais ou estão nos gerando problemas depois, né? A gente ter reagido e aquilo ter gerado algum problema maior. Então é importante que, de alguma forma, a gente consiga refletir melhor sobre essas reações. Principalmente essas que estão nos fazendo mal. As que estão nos fazendo bem, está tudo bem, o circuito está funcionando beleza e está ótimo, né? O nosso automatismo naquele momento está nos trazendo uma resposta ok. O problema é quando essa resposta não está ok e a gente precisa mudar. Mas como que a gente muda? Da mesma forma que foi gerado aquele aprendizado. Como? A gente pode gerar um novo aprendizado. Através de como? Melhores ambientes, repetições do novo hábito que a gente quer ter, da nova reação, impacto emocional que gere também essa potencialização desse aprendizado, né? Então, a gente pode chegar, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? A gente tinha um hábito, uma resposta já condicionada por um determinado gatilho, né? E isso, como eu falei, nossas experiências de vida, traumas, vivências, podem nos trazer determinadas reações que não estão funcionais, mas a gente pode aprender e gerar novos aprendizados, que vão ser novas conexões neurais, novas sinapses, novas áreas cerebrais atuando, que vão nos trazer uma resposta que seja mais funcional. Então, isso é neurociência, gente. Isso é neurociência. Pessoal, estão falando que de vez em quando está dando uma cortada no áudio, está acontecendo para todos vocês, ou às vezes talvez seja só para o Edmilson, depende da internet dele lá também. Tá tudo ok para vocês o áudio aí, gente? Para todo mundo aí tá ok, né? Então, beleza. Então, Edmilson, pode ser que seja a sua internet, tá? Então, beleza, fica atento a isso. Então, a gente pode, gente, ter novos aprendizados. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, por favor, viu, gente? Eu vou desenhar aqui com o dedo, não é mouse que eu estou usando, eu estou usando o teclado aqui do notebook, então pode ser que fique engraçado aí o meu desenho, tá? Então, não me zoem muito, por favor. Quando a gente nasce,
eu ouso dizer que nós somos uma taça vazia. Claro que nós temos alguns impulsos, né? Algumas tendências que são naturais, né? A gente nasce, né, com algumas tendências já, tanto de sobrevivência, de tudo, e que vem da nossa genética também. Então nós temos alguns reflexos, alguns impulsos que são natos, que são aprendizados. Porém, à medida que a gente vai nascendo, imagina que aqui é o nosso corpo, daqui para baixo é o nosso corpo, aqui é a nossa cabeça, e eu vou desenhar meio que como se fosse uma mente, tá? Mente é só uma proposta, já estou saindo aqui da neurociência, tá? Uma proposta para que vocês tenham uma visualização da mente, tá? E à medida que a gente nasce, a gente vai tendo experiências, gente, a gente vai tendo experiências aqui com os nossos sentidos, de coisas prazerosas, coisas ruins. A gente vai tendo experiências, o que a gente ouve, o que a gente toca, o que a gente sente. A gente vai aprendendo com o que é falado pra gente, com o que a gente vê acontecendo com outras pessoas. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai tendo informações que vão através dos nossos neurônios, né? A gente vai aprendendo isso através dos nossos neurônios, mas a gente vai tendo informações que vai sendo captada pela nossa mente, né? E essas informações, elas vão ficando aqui na nossa mente. Então, na nossa primeira infância, assim que a gente nasce, eu digo que a gente vai aprendendo muitas coisas que vão ser a base dos nossos aprendizados. E isso vai ficando aqui, ó, no nosso inconsciente, tá, gente? No nosso inconsciente. Aqui é o nosso corpo, aqui é o nosso inconsciente. E à medida que a gente vai aprendendo e o nosso córtex pré-frontal vai se desenvolvendo, a nossa consciência, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então aqui nós temos o nosso inconsciente, que é onde está gravado tudo que a gente foi aprendendo, né? O que são os nossos condicionamentos, são as nossas respostas automatizadas. E nós temos a nossa consciência. Gente, a nossa consciência aqui é o corpo. Que também tem aprendizados, tá, gente? Muitos desses aprendizados inconscientes, eles são refletidos no nosso corpo. Então aqui é a nossa consciência. A consciência. Que é a nossa razão, a nossa mente racional, que consegue pensar nas consequências dos nossos atos. Ela consegue planejar o que a gente quer para o nosso futuro. A gente consegue distinguir, né, pensamentos. Então é mais racional. O inconsciente, gente, ele é mais automatizado. Ele age muito sobre o impulso, né? Muitas vezes as reações, elas estão ali gravadas no nosso inconsciente. E muitas vezes os nossos sentidos, né, o que vem, né, no nosso tato, na nossa audição, tudo isso passa pelo tálamo, tá, gente? Que não chega, nem tudo vem para a nossa consciência. Passa pelo nosso processamento automatizado e só algumas coisas chegam para a nossa consciência. Então, é interessante a gente saber que a gente está tendo um processamento que ele é muito maior e mais rápido no inconsciente do que no consciente. O que vem para a consciência é apenas a pontinha do iceberg. E tem até um livro muito legal que eu indico para vocês, é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Que ele mostra que a gente tem todo esse sistema, que ele chama de sistema 1, que ele é todo automatizado, mais rápido, intuitivo, ele é muito veloz, e nós temos esse sistema mais lento, que é o sistema racional, que é o sistema 2. Então, o ser humano, ele funciona muito nesse sistema 1, que é muito rápido, que é nosso inconsciente processando. E as respostas impulsivas, gente, muitas vezes elas não passam pela nossa consciência, principalmente quando a gente não está presente, no estado de presença. Simplesmente determinados gatilhos trazem essas reações, essas respostas, e muitas vezes elas vão interferir na nossa vida. Então é muito importante a gente entender que nem tudo passa pela consciência. Mas se a gente está presente, se a gente está no modo presença, então no aqui e agora, entendendo e percebendo o que está acontecendo, a chance de eu passar pelo filtro da consciência e ter uma resposta muito melhor do que o que veio na reação é muito grande. Tá? Até que essa resposta inconsciente ela esteja bem treinada, a gente precisa conscientemente treiná-la. Então, para desfazer um condicionamento, a gente precisa
treinar um novo condicionamento para colocar no lugar. E para isso a gente precisa de ambientes adequados, de repetição, de impacto emocional, de refletir sobre as consequências que aquilo vai trazer para a gente de positivo, para que o nosso sistema dopaminérgico, né, nos guie para que a gente entre em ação para o que quer. A gente mostre para o nosso inconsciente também que aquelas ações estão gerando prejuízo, para que ele freie, né, e fala assim, a gente age muito para buscar o prazer e fugir da dor. Então isso tudo a gente precisa trazer muito para a nossa consciência. Quais são os benefícios de agir diferente? Quais são os malefícios de agir, de continuar agindo no impulso? Para que a gente realmente tenha força para direcionar a nossa ação para o que quer. Então essa conceitualização aqui inicial, gente, ela é muito importante para que vocês realmente, né, entendam isso. E é muito interessante porque na nossa mente, a gente está vendo que tem essa linha aqui, né, entre o consciente e o inconsciente, a gente chama isso perdão, gente, nós temos uma linha que é da nossa zona de... Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui. É como se fosse o nosso senso crítico, tá? O nosso senso crítico para a gente poder filtrar o que vai para o nosso inconsciente e o que passa pela essa barreira do consciente. E muitas vezes o que está no nosso inconsciente, ele tende como impulso a acontecer. É um impulso a acontecer. Mas a gente consegue muitas vezes chamar essa consciência. E eu quero trazer uma prática aqui para vocês verem que quando a gente está no inconsciente, isso é muito forte. Isso nos domina muitas vezes. E a hipnose, ela é uma das ferramentas que ajuda a transpassar essa barreira do consciente para o inconsciente e implementar ideias que muitas vezes vão rodar no inconsciente e vão fazer acontecer de uma forma melhor. Então, a hipnose, ela é uma das ferramentas. E a respiração consciente, ela pode abrir portas também para que a gente acesse esse inconsciente e gere mudanças, gere sugestões, gere reflexões que possam fazer mais sentido e muitas vezes ajudar na potencialização desses novos aprendizados. Então a hipnose é uma forma, medicinas da floresta, o uso de psicodélicos também é uma outra forma de acessar esse inconsciente. A terapia, né? A gente sabe, por exemplo, a terapia, a análise, entre outras terapias, também ajuda a gente a acessar esse inconsciente e promover mudanças positivas, né? Então, a respiração é uma das ferramentas que também ajuda a gente a acessar esse inconsciente. Então, hoje nós vamos usar isso, inclusive, né? Junto com algumas sugestões hipnóticas. Então, eu quero trazer uma prática aqui para vocês de hipnose, para vocês verem o quanto que a nossa mente, ela tem o poder de muitas vezes também nos surpreender. E isso é muito legal. Quem topa passar aí pela experiência? Eu quero convidar todos vocês, viu, gente? É uma experiência muito simples, gente. Só para você ver, vocês estão concentrados em mim. Vocês estão me ouvindo. Vocês, para algumas pessoas que já me conhecem, vocês de alguma forma veem em mim uma certa autoridade. E é engraçado que só de eu dar a sugestão, vocês vão começar a sentir uma certa coceirinha na cabeça. É engraçado que vocês vão começar a sentir uma coceira na cabeça. E alguns de vocês vão querer começar a coçar a cabeça. Pode ser que a coceira venha no nariz também. Pode ser bem sincero, quem começou a sentir uma certa tendência e uma vontadezinha de coçar a cabeça? Digita aí no chat assim, ou levanta a mão aí. Por mais que você não tenha coçado, quem está sentindo uma vontade de coçar a cabeça aí, ó? A Cleonice e o Edmilson escreveram eu aqui. E é interessante, né? Porque é só uma sugestão. E às vezes a vontade vem, né? Eu mesmo estou coçando meu nariz aqui, ó. Muito louco isso, né? Façam assim com as mãos, ó. Mexe uma mão com a outra. Fecha bem os dedos. Bem mesmo. Aperta bem os dedos. Aperta forte. E estica os dois braços assim na frente, ó. E deixa os dedos bem unidos. E deixa o cotovelo bem esticadinho, tá, gente? Pode abaixar um pouco o braço, tá, Shirley? Deixa bem na linha dos olhos, assim, ó. Pode deixar na linha dos olhos. E, ó, segura. E fica olhando para as mãos que estão aqui, ó, na sua frente. Com os cotovelos bem esticadinhos. Começa a imaginar que esses dedos, eles são raízes de árvores que cresceram e se entrelaçaram.
e que esses dedos também são ímãs que estão se atraindo. E eu quero que você comece a imaginar que esses dedos estão presos. E aí você estica mais ainda os cotovelos e imagina esses dedos presos. E eu vou contar de 1 até 3. Com os braços esticados, vocês vão tentar soltar e não vão conseguir. Vai estar completamente preso. 1, imagina que esses dedos estão presos, colados. 2, completamente presos, impossíveis de soltar. E quando eu falar 3, com os braços esticados, você vai tentar soltar e não vai conseguir. 3, tenta soltar sem conseguir. Os braços estão presos, mantenha os cotovelos esticados. Tenta soltar e está preso, está preso. Tenta soltar sem conseguir. Vocês vão ver que quanto mais força faz, mais preso fica. E é engraçado, porque vocês sabem que não está preso. E eu estou vendo que tem algumas pessoas aí com os dedos presos, né? Está tentando soltar e não está conseguindo. Racionalmente, começa a questionar. Não tem nenhum imã, não tem nenhuma raiz. E vai se dando comando para soltar. E você vai conseguir soltar. Isso, Tati conseguiu soltar, Macarena ainda está um pouquinho presa, soltou, a Shirley soltou. Estranho, né, gente? Alguém aí está preso ainda, não vai nem conseguir digitar, vai ficar preso o resto da vida. Brincadeira, você vai conseguir soltar também. Quem aí talvez não está com a câmera aberta, mas que está com a mão presa, vai conseguir soltar. O que que acontece aí, gente? Essa é uma experiência hipnótica que os dedos, eles têm uma tendência aqui, por conta dos ossos dos dedos, a ficarem um pouquinho presos. Só que eu fui dando sugestão e usando a imaginação de vocês, a ponto de vocês imaginarem que iam estar presos e realmente fica preso. Algumas pessoas não conseguem soltar, porque entra no looping hipnótico e vocês começam a viver a experiência de ficar preso. O inconsciente de vocês fez vocês viverem essa experiência. E, gente, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Sugestionamentos de fora, autossugestões, faz com que o nosso inconsciente faça a gente viver a experiência que a gente está falando. E isso serve para tudo, de eu não vou conseguir prosperar, eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir ter um relacionamento, eu não sou bom ou boa o suficiente. E isso, dependendo como é falado e essa ideia plantada, implantada no nosso inconsciente, o nosso corpo faz a gente viver essa realidade. Isso serve para doenças psicossomáticas e para muito mais coisa. Vocês estão entendendo quanto isso é poderoso? Gente, isso é muito poderoso. E dependendo das nossas histórias de vida, dos traumas, das experiências que a gente viveu, a gente tem tendências a aceitar certas sugestões, a se sentir menos do que outros, a ter sugestões de não merecimento, de uma identidade não muito bem construída. E a gente fica meio que muitas vezes à mercê desses sugestionamentos que chegam de fora, influências externas, os vídeos que a gente assiste. Gente, tudo isso pode impactar muito o nosso corpo, porque entra no nosso inconsciente de alguma forma e pode nos influenciar. E, inclusive, isso influenciar os nossos impulsos. O que a gente vê, ouve, os ambientes que nós estamos influenciam os nossos impulsos. Então, isso é muito poderoso. Então, atenção aos ambientes que vocês frequentam. Se você quer, por exemplo, ser mais saudável, começa a frequentar lugares onde as pessoas são mais saudáveis, onde as pessoas vão para a academia, as pessoas vão no parque, as pessoas comem melhor. Isso influencia positivamente. Quem aqui está fazendo dieta e vai no churrasco da família, onde todo mundo come de tudo, é mais difícil dizer não. Porque o ambiente tem gatilhos que nos influenciam a querer comer, por exemplo. A gente vai ter todo um estímulo no inconsciente de busca de prazer. Então, a dopamina vai ser liberada buscando aquela expectativa de prazer e vai fazer com que a gente queira agir naquela direção. Eu quero parar de beber e eu vou frequentar um bar. Gente, é incompatível. Não dá. Tem certas coisas que não funcionam. Os estímulos ali vão te levar. Você tem várias sensações. Você quer emagrecer e você vai para o lugar onde está cheio de chocolate, cheio de coisa boa. É muito mais difícil você dizer não. Então, atenção aos ambientes, atenção às pessoas, atenção ao que você assiste, ao que você vê, ao que você ouve. Tudo isso está te influenciando e está te gerando aprendizados. Então, cuidado com isso, tá? Deixa eu apagar aqui. Como é que eu faço para apagar todas as coisas que eu desenhei? Pronto, estou apagando. Então, atenção a isso, viu, gente? Então, hoje eu espero que com essa prática ajude vocês a perceber melhor os impulsos que muitas vezes a gente não está tendo consciência
e a construir um condicionamento melhor para você responder ao invés de reagir. Você conseguir refletir antes de ceder os impulsos para você poder ter uma melhor ação, uma ação mais consciente. Beleza, gente? Dúvidas quanto a isso? Digita aí no chat. Beleza? Só digitar. Então a gente tem que entender, gente, que todos nós temos realmente a capacidade de responder ao invés de reagir. E isso é neurociência. Existem áreas no nosso cérebro, no nosso encéfalo, que são responsáveis pelo autocontrole em frear os impulsos, e existem áreas que são do nosso sistema límbico, que são mais emocionais, mais automatizados, que realmente existem para que a gente tenha atitudes mais automatizadas. E como eu falei, isso tudo é para que a gente economize energia, para que a gente não tenha que pensar todas as vezes em que há decisões tomar. Então a gente tem alguns automatismos no nosso corpo que estão nos levando para reações extremamente boas. A gente tem várias ações que são automáticas que estão nos levando e estão sendo muito boas para a gente. O que eu quero trabalhar hoje é a gente olhar para as que são impulsivas e que estão nos fazendo mal e que a gente quer frear. Então a gente tem um sistema que a gente chama de top-down, né? Que é de cima para baixo, que é do nosso córtex pré-frontal, algumas áreas específicas, que vão frear os impulsos, que são mais do nosso sistema límbico impulsivo. Então existe essa capacidade da gente frear. Quanto mais a gente trabalhar e desenvolver isso, mais forte essa área pode ficar e mais controle sobre os impulsos a gente pode ter. A meditação ajuda, a respiração consciente ajuda, práticas de controle do estresse ajudam, porque a gente tendo menos estresse, a gente tem mais clareza, a gente consegue dominar mais o nosso corpo e nossos impulsos. Então, técnicas de controle emocional, né, que a gente chama de inteligência emocional, terapia, várias coisas podem ajudar a gente a fortalecer essas áreas, tanto de minimizar os impulsos, quanto de fortalecer a área que domina os impulsos. Hoje a gente vê que, infelizmente, a gente está sendo cada vez mais treinado para não reagir, para ser impulsivo. Por quê? É de interesse da mídia, é de interesse dos controles, né? Que a gente seja simplesmente seres impulsivos, autômatos e consuma mais e cometa erros e tudo mais e fique na rede social e tudo mais. Gente, a nossa atenção hoje ela está sendo disputada e a nossa atenção hoje vale ouro. Só que se a gente não assumir o controle, a gente fica como robô, como a Tati colocou aí. Né? E a gente fica à mercê do que estão querendo, que a gente compre, que a gente siga, que a gente faça, que a gente assuma de um lado politizado da política aqui ou do outro, muitas vezes sem refletir, sem pensar e simplesmente agir como robô. Só que, gente, hoje, cada vez mais ser humano é raro. A inteligência artificial ela vai tomando conta de tudo e o que nos faz seres humanos, que é justamente essa capacidade reflexiva, emotiva e saber controlar as emoções, direcionar as emoções, a gente está perdendo, porque a gente está virando robô. Então o convite hoje também é para a presença e para que a gente aprenda a tomar decisões mais humanas. Assumir o controle muitas vezes desses impulsos e escolher racionalmente o que a gente quer, ou pelo menos ter o mínimo de controle sobre esses impulsos, sabe? De livre-arbítrio, porque se a gente continuar no automático, muitas vezes a gente não está agindo, a gente está só reagindo, quando vê já fez, não pensou, não refletiu, comprou, viveu, agiu tal, e a gente está robô. Então hoje o convite é a gente ter esse tempo, né? Olha, o tempo está sendo acelerado, por isso nós temos impulsos e não pensamos antes de agir. É verdade, se a gente não estiver presente, galera, a gente age simplesmente no impulso. Então o convite hoje é para que a gente ganhe esse tempinho para refletir e poder responder ao invés de reagir. Faz sentido para vocês? Quem aqui está vivendo isso, né? É libertador ter esse poderzinho de escolha, né?
E quanto mais a gente vai assumindo esse poder de escolha, gente, melhor. Começa com uma ou outra coisa, como mais, não como mais, eu traio, não traio, eu compro, não compro, eu roo a unha, não roo, eu como esse pouquinho, eu vou no banheiro agora ou não vou, né? Eu respiro conscientemente ou não, eu, eu separo ou não separo do meu relacionamento, eu escolho essa pessoa ou não. Você entende que quando a gente começa a ter mais reflexão, a gente consegue tomar melhores decisões? Então, a ideia de hoje é a gente ter mais uma prática que vai ajudar a gente a estar mais presente nessas escolhas, tá? Espero que funcione assim para vocês. E para que a gente faça essa prática com segurança, eu quero trazer para vocês os 11 mandamentos, né, da respiração consciente, do trabalho de respiração consciente. Quem aqui nunca fez um trabalho de respiração consciente ou de breathwork com mais de 30 minutos, digita eu aí. A Tati está dizendo aqui, né, que está buscando esse off do automático, né? A Shirley nunca fez, o Patrick também nunca fez a prática. Então sejam muito bem-vindos para vocês fazerem essas práticas hoje, né? Eu vou dar todas as orientações para que vocês possam fazer essa prática com presença, né, e com segurança. O Edmilson já respirou comigo, né, Edmilson? Eu sei que você já fez algumas práticas, mas não com mais de 30 minutos. Essa de hoje vai ter um pouquinho mais que 30. Não tem senha, tá, gente? Para reunião, ela é liberada, qualquer um pode entrar. É só clicar no link que eu mandei lá e poder entrar, tá? Quem está aqui é só mandar o link para a pessoa que não precisa de link, não, de senha. Mas caso se está pedindo para vocês, deixa eu ver aqui. Vou digitar aqui, que pode ser que vocês mandem para as pessoas que estão pedindo, tá? Como alguém pediu, eu mandei aí no chat para vocês. Beleza? Tá, seguindo então. Para que vocês tenham uma boa experiência, gente, e tenham essa experiência em segurança, eu vou trazer algumas dicas que são os mandamentos do breathwork. Depois disso, nós vamos ter um tempinho para ir para o banheiro, para beber uma água, para fazer um xixi, para se posicionar de forma bem correta. A gente vai dar uns 3 minutinhos para isso e a gente volta para começar com a prática para valer. Então, fiquem bem atentos a essas orientações de segurança para que vocês tenham a prática com tranquilidade, tá? Então, para quem que não é essa prática, gente, como ela é mais intensa, ela não é para quem está grávida. Das mulheres que estão aqui, algumas de vocês estão grávidas. Alguém está grávida? Não? Então, todo mundo pode fazer. Se tiver grávida, pode acompanhar a prática, mas respirando devagarinho. Não pode entrar na respiração forte como nós vamos fazer. Se você tem alguma contraindicação de fazer exercício físico, algum problema de coração ou pressão altos não controlados, que o médico fala, você não pode passar por fortes emoções ou fazer exercício físico mais intenso, essa prática também não é para você. Sugiro que você faça a prática respirando calminho pelo nariz, sem entrar no fluxo de respiração que eu vou sugerir. Se você tem algum transtorno mental mais grave, né, esquizofrenia, bipolaridade, que também não estão controlados, eu sugiro que você faça essa prática com um terapeuta que tem experiência com essas patologias, né, para te acompanhar, para que você tenha segurança. Por quê? Nós vamos entrar no estado alterado de consciência. A respiração consciente, da forma como nós vamos fazer, ela vai levar a gente para o estado ampliado de consciência, alterado de consciência. E quem já tem esse tipo de problema, né, não controlado, pode ter uma certa dificuldade de voltar para o estado normal. Então, não aconselho. Se alguém aqui tem esse tipo de problema, depois me procura para fazer a prática individual, tá? Que aí eu faço com acompanhamento. Hoje você pode participar da prática, mas respirando calmamente pelo nariz, acompanhando as sugestões, mas sem entrar no fluxo de respiração mais intenso. Todo mundo apto aí, gente? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa aqui no chat? Pode perguntar, tá? Fora isso, todo mundo está aqui liberado para participar, tá bom? Vocês estão sentindo algum ruído ou chiado? Tá forte esse ruído e chiado? Vocês estão ouvindo? Todo mundo está ouvindo isso, é?
Deixa eu ver aqui se era o meu microfone. Som, vê se melhorou para vocês. Melhorou o ruído. Tá forte o ruído. Deixa eu desligar o ar-condicionado, porque às vezes pode ser o ar-condicionado batendo. Vê se melhorou para vocês, gente. Tá muito forte ainda o ruído. Tá melhor? Tá melhor? Tá pior? Sai de perto um pouquinho do computador, que pode ser o som do computador funcionando. Tá? Aí vocês ouvem um ruídozinho. Melhorou? Continua. Ai, gente, não sei de onde tá, mas tá funcionando. Vê se a minha voz está boa e se diminuir o barulho. Tá melhor? Tá. Tô afastando aqui. Engraçado, eu nunca teve esse chiado, cara. Ver se tá mudando alguma coisa pra vocês. Som, teste. Melhorando um pouquinho ou não? Tá, beleza então. Então, show. Vamos lá. Então, para quem tem algum problema de saúde, não fazer, tá, gente? Tá, então que bom que tá mais baixinho agora. Quando botar a música vai melhorar. Estejam presentes, tá, gente? Retirem do espaço de vocês aí qualquer coisa que possa tirar a atenção de vocês. Pets, celular que possa tocar, avisa para as pessoas que estão aí, né, que realmente vocês vão fazer uma prática para que não atrapalhe vocês. Então, estejam presentes realmente e se entreguem para essa experiência. O ideal é fazer essa prática sentado, de forma segura, onde você consiga manter uma boa posição, ou deitado recostado. Quem está com muito sono, não aconselho deitar completamente, que você pode entrar no estado de relaxamento muito forte e aí fazer com que vocês durmam, né? Então tenham cuidado quanto a isso, tá? Então, confortável e segura, em uma posição que, se você ficar tonto, tonta, você não vai desmaiar. Então, atenção a isso. Não vai desmaiar e não vai cair, né? Siga o ritmo estabelecido. Eu vou propor um ritmo estabelecido. Procura seguir esse ritmo. Claro, gente, não estou conseguindo, está muito forte, está muito intenso para mim. Tenta seguir o seu ritmo de respiração. Caso contrário, siga o ritmo que eu vou propor. Nós vamos fazer a respiração que eu chamo de RC3, que é a respiração contínua. A gente vai ficar inspirando e expirando de forma contínua, completa, enchendo bem o pulmão e soltando todo o ar, e consciente, você no controle da respiração. Só que nós vamos ter também alguma interrupção aqui, que vai ser um momento de retenção. Nós vamos respirar, na parte mais intensa, nós vamos respirar pela boca, assim, ó, e soltar pela boca. Nós vamos respirar assim. Então, isso vai ser muito intenso. E aí, vai ter um momento em que eu vou pedir para vocês puxarem o ar bem fundo e prender. Vocês vão puxar o ar bem fundo e segurar. Vai ter um reloginho tocando pi, 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 pi. Depois vocês vão soltar o ar e ficar sem respirar o máximo possível. Esse vai ser um momento de meditação, onde eu vou trazer algumas reflexões para vocês sobre a impulsividade. Então, nós teremos 5 ciclos de respirações mais intensas, com momentos de meditação bem profundo,
aonde eu vou trazendo as reflexões para vocês. Então, gente, se prepare, porque vai ser um momento de meditação muito profunda e de ativação muito intensa. Puxa o ar bem fundo e prende. Segura. Vai segurar uns 10, 15 segundinhos, vai soltar todo o ar e vai ficar sem respirar o máximo que puder. E aí depois vocês vão voltar a respirar quando sentirem vontade, tá? Então vai ser assim que vai acontecer. Se preparem. É bem intenso, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Beleza, gente? Dúvidas quanto a isso? Como que vocês vão se sentir, gente? Se vocês dedicarem o melhor esforço de vocês, darem o melhor de vocês nas condições que têm, vocês vão realmente acessar um estado ampliado de consciência e podem ter algumas sensações no corpo. Vocês podem ter alguns acessos também. Quais são as sensações? Pode sentir uma certa tontura. É a primeira coisa que acontece, uma certa tontura. Vocês podem sentir formigamentos nas extremidades, nas mãos, nos pés. Podem sentir formigamentos. Podem sentir vibração no corpo, na mão, no pé. Podem sentir o corpo ficando travado assim um pouquinho, os dedos ficarem em garra, a boca fica um pouco travada, sabe? A boca pode ficar seca, são sensações físicas, né? Calor ou frio, tudo isso pode acontecer. E tá tudo bem se isso tudo acontecer, tá, gente? Ninguém morre de respirar. A gente morre de não respirar. Então, se sentir essas sensações, é sinal de que está fazendo efeito. Vocês estão respirando corretamente. Se não sentir também está tudo bem, é sinal de que está tudo bem. Não precisa necessariamente sentir, mas é muito comum sentir essas sensações. E está tudo certo, está tudo bem. Então, receba isso. Pode ser que venham algumas cenas na sua mente, né? Eu vou trabalhar muito impulsividade. Pode ser que venham algumas cenas mais fortes. Então, caso venham algumas cenas mais fortes, tudo bem, tá? Alguma cena mental, pode ser que venha alguma emoção, vontade de chorar, vontade de rir. Isso tudo pode acontecer, tá? Então, não se preocupem se isso acontecer. Pode ser que vocês tenham alguma conexão um pouquinho mais profunda, mais divina, tá? Mais espiritual, porque como nós vamos ter os momentos de ativação com a respiração e momentos de conexão muito profunda, pode ser que vocês, naquele momento, vocês se desconectem um pouquinho do que eu estou falando e vocês tenham acessos mais profundos, mais espirituais. E hoje, como a gente está com a intenção da impulsividade, pode ser que esses acessos sempre venham para te trazer mais consciência do porquê do passado que você tem determinado impulso ou de como no futuro melhorar esse impulso, né? No presente você agir diferente. Então, pode ser que venham cenas ou visões mais oníricas, né? mais que não são tão literais, né? Vocês podem ter alguma visão mais metafórica, que muitas vezes vai estar te trazendo aprendizados sobre o porquê dos impulsos e como controlar os impulsos. Então, estejam abertos para essas conexões, para essas visões, tá? Que pode ser que não faça nem sentido hoje, mas que com o tempo aquilo vai fazer sentido para você. Então, as coisas podem vir de forma literal, muito claras, como também podem vir de formas metafóricas, porque a gente vai estar no processo de expansão de consciência. Então, receba da melhor forma possível e se entrega para a prática, tá? Eu vou conduzir. Algumas pessoas podem apagar, e aí quando eu estiver trazendo a pessoa de volta, ela voltar e ela falar: Beto, eu não lembro de determinado processo. Se você voltou quando eu chamei, você estava sim inconscientemente aprendendo, mas provavelmente você perdeu a consciência naquele momento. Pode acontecer, tá, gente? Mas se você voltou, a sua inconsciente estava prestando atenção em tudo. E muitas vezes essas mudanças que virão de forma mais inconsciente. Não necessariamente vai passar pela sua consciência. Mas eu peço que todos vocês, né, estejam presentes, conscientes, ouvindo tudo, processando tudo e aprendendo, criando novas conexões neurais, tendo emoções, tendo entendimentos, insights importantes para as mudanças que vocês querem, tá? Então, vamos lá. Beto, se ficar muito intenso, como que eu tenho que agir? Você pode fazer a respiração que a gente chama de suspiro fisiológico,
É uma respiração que acalma o nosso sistema de uma forma muito rápida. Ela é assim, ó. Inspira em 2 tempos e solta devagar. Inspira em 2 tempos e solta devagar. Beleza? Então ficou muito intenso. Faça essa respiração. E solta o ar bem devagarinho. Que aí você tende a acalmar o seu sistema e ficar bem. Tranquilo? Estabeleça a sua intenção. Hoje nós vamos trabalhar a impulsividade, então que você tenha cada vez mais consciência dos seus impulsos e que você possa responder ao invés de reagir. O que o amor faria? Assumir o controle desses impulsos que estão te levando numa direção que você não quer. E cada um aqui sabe quais são esses impulsos. Como eu estava falando, é comer demais, é um vício, é uma emoção, um excesso de raiva, impulsividade que muitas vezes você acaba falando que não deve, ou agindo como não deve e depois se arrepende. É comprar demais. Cada um aqui sabe aonde está essa impulsividade. Então, estabeleça essa intenção, de alguma forma, ter mais consciência sobre essa impulsividade, de onde vem e como controlar ela melhor, que outra atitude você pode ter no lugar, que muitas vezes vai suprir essa intenção negativa, que é positiva, né, que ela está querendo te aliviar de alguma forma, mas trazer por algo que seja mais positivo, sabe? E que te faça alcançar o que você tanto busca, um ser melhor, mais consciente, né? Eu desejo de coração que essa prática gere um impacto muito positivo na sua vida e assuma a responsabilidade pela sua jornada, viu, gente? Eu vou estar aqui conduzindo, mas você melhor do que ninguém se conhece, sabe até onde você pode ir e até onde você quer tocar. Então, se eu também der alguma sugestão que não faça sentido para você, você pode se dar uma outra sugestão que faça sentido para você, né? Então, aproveita esses momentos de super meditação também para você, com a sua consciência, se dar autossugestões. Eu vou trazer reflexões, vou trazer mensagens importantes, mas você também, a todo momento, pode estar se visualizando no controle dos seus impulsos, agindo diferente e isso impactar muito a sua vida. Então, se dê essas sugestões também, né? Acompanhe a prática, mas tenha a autorresponsabilidade, dê o seu melhor e aproveite o melhor possível dessa prática, tá? Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Então nós vamos começar com uma música, gente, que vai ser uma música só para você estar presente. Esteja presente ouvindo a música, a mensagem que eu trouxe nessa música. Depois nós vamos ter uma respiração, onde nós vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca, que é para assumir o controle, a presença. Depois nós vamos ter 5 ciclos de intensidade, onde nós vamos respirar pela boca e soltar pela boca. Nós vamos puxar o ar bem fundo e prender, soltar o ar e entrar em meditação e ficar sem respirar o máximo possível, onde nesse momento eu vou trazer reflexões, guiança, e vocês vão estar ouvindo uma música muito legal e bem viajante assim. E aí depois vai começar outro ciclo de respiração, momento de meditação, ciclo de respiração, momento de meditação, e assim vai 5 vezes. E depois nós vamos finalizar, né, com uma mensagem e com uma música de integração. Então, se prepare para uma prática bem intensa, bem bacana. É um tema bem interessante, né? São tantos transtornos, onde a impulsividade ela é base, né? A impulsividade ela está presente em muitos transtornos mesmo. Então, a gente controlar e aprender a controlar a impulsividade vai nos ajudar, inclusive, né, num equilíbrio melhor na nossa vida, que é o que eu espero para todos vocês, mais presença. Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou dar 3 minutinhos aí para a gente ir ao banheiro. E aí, quando voltarmos, vai ao banheiro, bebe uma aguinha, encontra a melhor posição. E aí, quando voltarmos, nós vamos dar sequência na prática. Eu vou tentar mexer aqui no meu som aqui também para entender, de repente, quais são esses ruídos que vocês estão falando. E voltar com um som melhor, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, gente. Nos vemos daqui a
3 minutinhos, tá? Então bebam uma água, vão ao banheiro, avisem as pessoas da casa aí que vocês vão fazer uma prática e já já a gente retorna, tá? Até olá, pessoal, todos por aí, Betão voltando. Alô, som, vocês estão aí? Vê se melhorou o meu som para vocês, se o ruído parou. Ótimo. Minha voz está mais nítida. Ai, que bom. Consegui mudar uma configuração aqui. Que ótimo. Então vai ser melhor para todo mundo. Pessoal, Macarena está entrando em posição ali. Legal. Gente, não é obrigatório, tá? Mas quem puder deixar a câmera ligada para eu ver vocês, muitas vezes eu consigo direcionar, caso eu veja que a pessoa voou, não está bem, muitas vezes eu direciono, tá? Então, quem puder abrir as câmeras é bom que é mais seguro que eu acompanhe você, mas não é obrigatório, tá bom? Mais uma vez falando. Então, quem puder, né, e deixar a câmera direcionada para si, eu consigo ver se você está bem. Já teve acontecer de eu ter que chamar pelo nome da pessoa, a pessoa não voltava de jeito nenhum, aí depois voltou, porque eu vi que ela não estava bem.
Então, nesse momento, eu convido todos vocês, tá? Para se precisar, se algum momento o áudio não estiver bom, vocês escreverem no chat que eu vou estar sempre acompanhando, tá? Tá tudo bem, viu, Patrick? Se não abrir a câmera. Então, qualquer coisa, vocês digitam no chat que eu vou saber se vocês estão com algum problema de áudio, de tudo. Porque eu vou apertar o play aqui já já, vai começar uma música. Se vocês já não ouvirem a música quando eu falar, gente, eu vou apertar play, vai começar. Se vocês não ouvirem música é porque tá com algum problema no áudio. Senão a gente já toca o bonde e vai-se embora para essa prática maravilhosa. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar agora a prática. Eu convido cada um de vocês a ficarem sentados ou deitados numa posição bem confortável e segura, prestando bastante atenção em mim, nas minhas orientações. E para começar, o meu convite é que você feche os seus olhos agora e perceba como que está a sua respiração. Se ela está mais pelo nariz, pela boca, se ela está mais diafragmática ou se ela está mais no peito. Só observa a sua respiração, sem mudar o fluxo da respiração. Isso. E eu te convido agora a escutar essa música com presença, mantendo os olhos fechados. Simplesmente escuta. A música está tocando. Observa se vocês estão ouvindo. Vou te levar para ver o mar. Vou te mostrar um novo olhar. Vou te levar para ver o mundo como eu vejo, como eu gosto de enxergar. Apenas escuta. Vou te chamar para respirar. Vou te tirar do seu lugar. Vou te levar para ver o mundo por aí. Vou te lembrar como sorri. Vou te chamar para escutar. Vou te ajudar a recordar. Vou te lembrar que existe aí dentro de ti uma canção que quer sair. Sua essência quer gritar. Vou te chamar pra degustar. Vou te mostrar esse sabor. Vou te levar pra visitar um mundo novo, conhecer o que é o amor. Nesse novo mundo você pode ser você. Quem é você longe dessa impulsividade? Você vai lembrar de tudo aquilo que já é. Ter a consciência desse seu grande poder. Você pode responder ao invés de Nessa nova reagir. história tudo pode acontecer. Você pode criar uma nova história com novas escolhas. Perceba a sua respiração acontecendo. Vou te chamar pra escutar. Vou te ajudar a recordar. Vou te lembrar que existe aí dentro de ti uma canção que quer sair. Vou te chamar pra degustar. Ah, eu vou mostrar esse sabor. Vou te levar pra visitar um mundo novo, conhecer o que é o amor. Nesse novo mundo você pode ser você. Perceba a sua respiração acontecendo. Você vai lembrar de tudo
tudo aquilo que já é. A gente chama isso de consciência da Ter a respiração. consciência desse seu grande poder. Nessa nova história tudo pode acontecer. Nesse novo mundo você pode ser você. Você com escolhas mais conscientes. Você com vai mais lembrar presença, de tudo aquilo que já agindo na é. sua verdadeira essência. Ter a consciência desse seu grande poder. Nessa nova história tudo pode acontecer. Preparando para assumir o controle da sua Nessa nova respiração. história tudo pode acontecer. Nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca agora. Nessa nova história Acabando a música, já vai tudo começar a pode respiração. acontecer. Inspira profundamente e solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Mantenha o ritmo. Isso. Inspira, expira. Enche bem o pulmão e solta todo o ar. Inspira a presença e solta qualquer ansiedade. Se conecta com a respiração. Enche o abdômen, o peito e solta. Emendando uma inspiração na expiração. Inspira, expira. Sente o ar entrando e o ar saindo. Inspira e expira. Continua respirando. Inspira. Isso, respire, enche bem o pulmão e solta. Prepara que daqui a pouquinho nós vamos começar a respiração somente pela boca. Um fluxo mais forte. Daqui a pouquinho vai começar um fluxo mais forte. Continua inspirando e expirando pelo nariz.
Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira profundamente e solta. Isso. Mantém o fluxo como se fosse uma onda, inspirando e expirando. Prepara para respirar pela boca agora. Inspira, expira. Inspira, expira. Agora é intensidade, inspirando e soltando. Inspira, expira. Inspira, expira. Mantenha o fluxo de ar agora. Se a boca ficar seca, molha a boca com a língua e continua. Vamos, daqui a pouquinho nós vamos puxar o ar bem fundo e prender. Depois nós vamos soltar o ar e ficar sem respirar o máximo possível. Respira. Inspira, expira. Inspira, expira. Tudo bem se tontear um pouquinho, continua respirando. Vamos juntos, dá o seu melhor. Respire. Mantenha o ritmo, o ar entrando, o ar saindo. Prepara, solta todo o ar, solta, 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 puxa o ar bem fundo e prende. Segura. Leva essa energia para o topo da cabeça. Prepara para soltar todo o ar agora e ficar sem respirar o máximo que você puder. Solta todo o ar e fica sem respirar. Eu quero que você comece a observar essa vontade natural de respirar e você controla, não respira. Sinta em silêncio como que o seu corpo começa a pedir por ar. Ele está pedindo a respiração. Observa essa vontade surgindo e controla. O impulso chega e você percebe que você pode escolher se vai respirar ou não. Por enquanto você ainda está no controle. Inspira agora, escolha inspirar. Inspira profundamente, enche o pulmão e solta de novo todo o ar. E permaneça mais alguns instantes sem respirar agora. Acompanha. A vontade de inspirar vai aparecer de novo. Apenas perceba. Observa como vem esse impulso no seu corpo. Se é no corpo, se é uma voz. Quando você sentir que precisa, você volta a respirar. E respira calmamente. Mas veja que é você que está no controle agora da sua respiração. O impulso vem, você observa e você decidiu se respirava ou não. Você controlou até um determinado momento, até que ele ficou muito forte. Assim é na vida. Se você está presente, sempre há um instante onde você pode responder ao invés de reagir. Onde você pode escolher com consciência.
principalmente quando esse impulso ainda é bem pequeno. Agora, quando a gente está muito sem ar, a vontade vem muito forte. Vamos respirar de novo. Respira pela boca, solta o ar. Vai, entra no ritmo. Inspira, expira. Inspira. Inspira, expira. Entra no fluxo da respiração. Vamos. Inspira, expira pela boca. Vamos, gente. Vocês já viram como funciona. Mantenha a respiração, a ativação, depois vem a meditação. Continua respirando. Inspira, expira. Inspira, expira. Olha na sua vida, quais são os seus maiores impulsos? Quais são os impulsos que estão te atrapalhando? Reflete sobre isso. Enquanto respira. Solta todo o ar. Puxa o ar bem fundo e prende. Segura. Solta todo o ar agora e fica sem respirar o máximo que você puder. Observa agora o seu corpo. Perceba como ele respondeu a esse segundo ciclo de ativação de respiração. Sinta as sensações físicas. Observe o seu batimento cardíaco. Se você está sentindo calor ou frio. Os pontos de tensão no seu corpo. Perceba o seu corpo com fome de respirar. A impulsividade, ela sempre deixa sinais no corpo antes de acontecer. Você percebe o impulso vindo se você estiver presente. Então eu quero que você se lembre agora de um dia em que você agiu na impulsividade e se arrependeu depois. Aonde que você sentia essa energia surgir? Era na mente? Era no corpo, no peito, na garganta, no estômago? Apenas reconheça, procure sentir, sem julgamento. Traga consciência para esse sinal da impulsividade. Quanto mais você os percebe, mais poder você tem sobre esses impulsos. A impulsividade começa com a pequena faísca dentro de você. E hoje você está aprendendo a enxergar essa faísca antes que ela vire um fogo, uma fogueira. Comece a perceber mais esses impulsos no seu corpo, as sensações que vêm no seu corpo. E você pode, percebendo elas antes, atuar com mais velocidade antes que ela fique muito forte e te domine. Então perceba as sensações no seu corpo. Se veja tendo impulsividade, como você age quando você está na impulsividade. Olha para você agindo na impulsividade. Volta a respirar pela boca. Entra no ritmo de novo. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Vamos, entra no ritmo. Enquanto você se vê em cenas onde você age com impulsividade, perceba como é você agindo na impulsividade. O que você faz que depois você se arrepende?
Respira, respira, gente. Inspira, expira. Vamos. Você está se vendo tendo impulsividade. Eu quero que você veja essa energia sendo ativada. Como é você quando você está na impulsividade? Se veja agindo na impulsividade. Como você faz, como é a sua postura, como são os seus pensamentos. Vai se vendo. Prepara, solta todo o ar, solta, 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 solta. Puxa o ar bem fundo e prende. Segura. Prepara para soltar todo o ar e ficar sem respirar. Solta todo o ar e fica sem respirar o máximo que puder. Sinta essa energia no seu corpo. E entenda, a impulsividade ela não é sua inimiga. Ela é força, ela é movimento. Ela é vida dentro de você. O que muda é a direção que você vai escolher dar conscientemente para essa energia. Imagine essa energia como um rio. Se ele está solto, ele pode transbordar. Mas quando ele ganha margens, ele irriga, ele alimenta, ele cria vida onde ele passa. Visualize agora essa impulsividade se transformando em foco, transformando-se em coragem para agir no que realmente é importante para você. Respire agora e veja essa energia bruta se tornando clareza, determinação e poder de criação. Você não precisa eliminar a impulsividade da sua vida. Você apenas precisa aprender a direcioná-la, a responder ao invés de reagir. Ela pode ser a sua maior aliada quando guiada com consciência. Você pode direcionar essa energia para agir com consciência. Respira calmamente. Sente essa paz que está vindo. Acelera a respiração, respirando pela boca, vamos. Inspira, expira. Inspira, expira. Se a boca fica seca, molha a boca com a língua. Se tontear, tá tudo bem. Se formigar, tá tudo bem. Não precisa ter medo. Continua respirando. Respira, Macarena. Vamos, gente. Vamos, Cleonice. Shirley, vamos. Bora, Tati. Patrick, Clóvis. Você que está me ouvindo, respira, vai. Respira conscientemente. Vamos, gente. Começa a se ver agindo com mais consciência. Às vezes na sua vida em que você teve impulsos, mas você conseguiu controlar. Perceba que você tem essa chance, essa opção de responder ao invés de reagir. Você já agiu com consciência, freando impulsos. Você sabe como fazer. É só estar presente.
Prepara, solta todo o ar, solta, 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 puxa o ar bem fundo e prende. Segura, segura, segura. Prepara para soltar todo o ar e ficar sem respirar. Solta todo o ar e fica sem respirar. Sinta agora a sensação de presença que essa respiração te trouxe. Perceba que entre o estímulo e a sua reação existe um espaço, um vazio. E esse espaço é a sua liberdade de escolher. Perceba que a partir de agora você não precisa mais reagir no automático. Sente esse espaço. Você pode respirar, pausar o automático e decidir como agir. Imagine agora uma situação onde normalmente você seria impulsivo ou impulsiva. E se veja respirando fundo, parando por um instante e se perguntando o que o amor faria. E se veja escolhendo uma resposta diferente, mais calma, mais sábia, mais consciente, mais alinhada com quem você quer ser. Esse espaço da respiração é o seu maior poder. A cada escolha consciente, você se torna dono, dona do seu caminho. Então respire e sinta. Eu posso escolher. Eu tenho o poder de responder e não apenas reagir. Eu posso escolher. Eu posso escolher. O que o amor faria? Se veja agindo conscientemente. Respira, vamos. É o último ciclo. Dá o seu melhor. Você já aprendeu como funciona. Inspira pelo nariz ou pela boca e solta pela boca. Vai, inspira pela boca e solta pela boca. Se veja assumindo o controle da sua vida, agindo mais conscientemente, percebendo os impulsos nascendo, você respirando e decidindo responder ao invés de reagir. Respira, vai dar o seu melhor, se prepara para aprofundar na meditação. Respira. Respira. Tá acabando, dá o seu melhor, respira, inspira pela boca e solta, vai, dá o seu melhor, potência, quero ver agora, tá chegando a última meditação. Solta todo o ar, puxa o ar bem fundo e prende. Prepara para soltar todo o ar e ficar sem respirar agora o máximo que você puder. Existe uma história zen sobre um homem e um cavalo. O cavalo está galopando rapidamente. E parece que o homem que cavalga
se dirige a algum lugar importante. Outro homem, em pé ao lado da estrada, grita: "Aonde você está indo?" E o homem a cavalo responde: "Não sei. Pergunte ao cavalo." Esta é a nossa história. Estamos todos sobre um cavalo. Não sabemos aonde vamos e não conseguimos parar. O cavalo é a força de nossos hábitos que nos puxa, e somos impotentes diante dela. Estamos sempre correndo, e isso já se tornou um hábito. Precisamos aprender a arte de fazer cessar, parar nosso pensamento, a força de nossos hábitos, nossa desatenção, bem como as emoções intensas que nos regem. Quando uma emoção nos assola, ela se assemelha a uma tempestade que leva consigo a nossa paz. Nós ligamos a TV e depois a desligamos. Pegamos um livro e depois o deixamos de lado. Tomamos uma xícara de chá sem sequer perceber o que estamos fazendo. Sentamo-nos com a pessoa que amamos, mas não percebemos que a pessoa está ali. Andamos sem realmente estar andando. Estamos sempre em outro lugar, pensando no passado ou no futuro. O cavalo dos nossos hábitos nos conduz e somos prisioneiros dele. Precisamos deter este cavalo e resgatar nossa liberdade. O que podemos fazer para interromper este estado de agitação? Como podemos fazer cessar o medo, o desespero, a raiva e os desejos? Como acalmar a mente? É simples. Podemos fazer isso através da prática da respiração consciente, do caminhar consciente e da contemplação profunda. Quando prestamos atenção e entramos em contato com o momento presente, os frutos que colhemos são a compreensão, a aceitação, o amor. Focalize totalmente sua atenção à realidade presente. Aqui e agora. Aqui e agora. Quando sofremos uma emoção forte,
sabemos que talvez seja perigoso agir sob sua influência. Mas não temos força nem clareza suficientes para nos abstermos. Precisamos aprender a arte de respirar, de inspirar e expirar, parando tudo o que estamos fazendo e acalmando nossas emoções. Respira bem fundo pelo nariz. Solta o ar bem devagar. Continua respirando calmamente e conscientemente. Perceba como seu corpo está mais leve, como você está no estado de presença, mais desperto, mais desperto. Tudo o que você trabalhou até aqui vai começar a ser integrado no seu ser. A impulsividade não comanda mais você. Ela se transforma em energia vital que você pode usar com consciência. Respire profundamente e solta o ar. Inspira profundamente, solta o ar. Inspira profundamente e repete comigo: eu reconheço meus impulsos. Eu escolho como agir. Inspira profundamente e repete comigo: eu reconheço meus impulsos. Eu escolho como agir. Mais uma vez, inspira profundamente e repete comigo: eu reconheço os meus impulsos e eu escolho como agir. Perceba a calma que nasce dentro de você. A confiança de que você pode respirar e encontrar esse espaço para a escolha consciente. Esse espaço é a sua força, é onde está a sua verdadeira liberdade, onde você escolhe o que está alinhado com o seu verdadeiro ser. Respire profundamente e sinta essa sensação de equilíbrio, de clareza, de domínio sobre si mesma, sobre si mesmo. Inspira e vai se vendo agindo com mais consciência, percebendo os impulsos, respirando fundo, passando pelo filtro do coração que o amor faria e agindo diferente. E começa a visualizar o resultado que isso traz para a sua vida. Você mais no controle de si mesma, de si mesmo, respondendo ao invés de reagir. Sinta como é estar mais presente, como é estar mais no controle do que cabe a você, o controle legítimo, que é o controle sobre os seus impulsos. Se veja bem, se veja feliz, se veja construindo no agora, com consciência, o futuro que você quer para você. Sinta-se no controle dos seus impulsos. Respire conscientemente e reflita.
que eu vou fazer agora está alinhado com o que eu mais quero para mim? E lembre-se, você pode sempre voltar a esse estado de presença. Basta respirar conscientemente, perceber os impulsos, passar pelo filtro do coração e escolher conscientemente como agir. Parabéns por estar aqui hoje. Parabéns pelo novo nível de consciência que você está alcançando. Respire, esteja presente e escolha com consciência. Parabéns. Puxa o ar bem fundo e solta. Vai abrindo seus olhos, movimentando as suas mãos, os seus pés, voltando para o aqui e agora. Vamos voltando, abrindo os olhos, internalizando todos os aprendizados.